Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Abra Seu Livro. E eu gosto de reforçar o intuito desse canal, que de fato é compartilhar realmente, né, as experiências, os aprendizados, as lições que alguns livros que eu já li e que eu estou lendo. Então eu sempre digo, né, sempre há, muitas vezes uma palavra ou alguma frase, e muitas vezes está num conteúdo como esse. Então o que eu peço para você está convidado também a assistir até o final esse vídeo, também para você que não se inscreveu ainda no canal, se inscrever no canal. Muitas vezes essa palavra, essa frase, às vezes está aqui, ela pode estar conectada realmente com a sua jornada de sucesso, a sua jornada de progresso. E aí, basicamente, esse livro, que é o conteúdo de hoje, Os Segredos da Mente Milionária, o livro ele é dividido em duas partes, né? O autor divide na primeira parte, onde ele fala do modelo de dinheiro, modelo financeiro, né? Onde é uma parte fundamental, essencial para a gente sim conduzir para a segunda parte, que aí é os 17 segredos da mente realmente dos milionários, os arquivos de riqueza que o livro chama. Mas por que a primeira parte, na minha opinião, e claro, como todo leitor realmente tem que ter o seu ponto de vista, a sua interpretação, e realmente é interessante, né, ter realmente a sua interpretação e vários pontos de vista, assim como eu vou colocar aqui o meu. Mas realmente ele é uma parte essencial, pois é onde a gente descobre, a gente consegue identificar as causas muitas vezes do nosso modelo financeiro hoje, e realmente para depois sim conduzir numa jornada de progresso. E realmente o que é de fato esse modelo financeiro que ele fala, o modelo do dinheiro? Realmente é a minha situação financeira hoje. Por exemplo, estou na pindaíba, sobra dinheiro, não sobra. Realmente hoje o meu modelo financeiro ele tem muito a ver realmente com as crenças, com as referências que a gente tem lá no passado. Então por isso eu começo falando realmente dessa primeira parte com bastante ênfase, pela importância que esse assunto tem. E para começar a falar do modelo de dinheiro, eu faço uma analogia de uma macieira. Quem aí gosta de maçã? E realmente aqui para começar, para mim uma frase fundamental, acredito que ela já resume até muito e vale muito o livro. As raízes geram os frutos. É isso aí, anota aí inclusive, pode anotar. A raiz gera o fruto. E aqui, realmente a gente olhando a maçã como fruto, e realmente a raiz, ou a semente, obviamente, depende dela para eu gerar realmente bons frutos ou não. Então conforme a minha raiz, conforme a minha base, realmente eu vou gerar bons ou maus frutos. Por que eu digo isso? Se a gente traduzir para a ideia aqui do livro, a gente pode trocar a palavra raiz por programação. Ou seja, a raiz por programação e o fruto pelo resultado. Conforme a minha programação, eu tenho o resultado. Então, conforme a minha raiz, eu tenho o fruto, que aqui no caso ele gera a maçã. Então essa analogia ela é bem interessante, mas realmente ela já nos dá uma clareza realmente muito grande e é o início realmente para a gente entender o nosso modelo de dinheiro, nosso modelo financeiro. Mas somente o modelo financeiro, não. Qualquer outra coisa na nossa vida a gente consegue traduzir. Quando a gente olha sempre aquela sementinha, conforme a qualidade da raiz, ele vai gerar realmente a qualidade do fruto, ele vai gerar o resultado. Então esse é o começo da explicação. Tá, beleza. Então esse realmente é o início de uma interpretação para a gente começar a falar do modelo de dinheiro. E aí, qual que é esse modelo de dinheiro? Coloque no comentário, será que tem alguém hoje que está na pindaíba, no fio da navalha, realmente sem grana nenhuma? Tudo que recebe, gasta tudo? Ou gasta mais um pouco? Consegue guardar um percentual da renda mensal? Ou tem aquele que consegue guardar um pouco e investir realmente a longo prazo, fazer o dinheiro trabalhar por você? Então o nosso modelo de dinheiro é isso. Qual a minha situação financeira hoje? Realmente, mas o que tem a ver o modelo financeiro com a raiz e com os frutos? Conforme a minha programação, conforme a minha raiz, eu tenho resultado, eu tenho um modelo financeiro. Aqui a gente já consegue descrever, inclusive, o processo de manifestação que o livro nos ensina. Mas como assim? Qual o processo de manifestação? O processo do modelo financeiro e de qualquer outra coisa. Por quê? Anota aí, inclusive, é importante. Que a programação, ela conduz ao pensamento, que conduz a um sentimento, que conduz a uma ação, ao meu comportamento, que naturalmente ele gera o resultado. Então, realmente são 5 letras, P, P, S, A, que é igual ao R, que é igual ao resultado. Então, mais uma vez, o P a gente pode até, inclusive, trocar pela raiz. Então, conforme a minha programação, a minha raiz, eu tenho o meu resultado, realmente eu tenho o meu fruto. Tá, bom, tá claro. Mas me explica um pouco mais sobre essa questão de programação. O que tem a ver com o meu modelo financeiro hoje? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Quando a gente era criança, ou você que está me assistindo, quantos pais, amigos, as pessoas que a gente convivia, avós, eles falavam para você assim, puxa, não pega nesse dinheiro que o dinheiro é sujo. Ou, para você ser rico, garoto, para você ser rico, você tem que dar muito duro realmente para você, pelo dinheiro e tudo mais. Ou, os ricos normalmente são nariz empinado, são metidos. Ou para você ser rico, você tem que ser desonesto.
criminoso, né? Quantas coisas que nós já ouvimos. E aqui um parênteses, claro. E aí realmente é o que faz, realmente é o que induz muitas vezes a gente criar nossas crenças, nossas regras de vida, né? Que obviamente é da forma que eu me comporto. Ela tem realmente muitas vezes com as nossas referências, os exemplos que nós vemos e a programação verbal que nós ouvimos. Então ali não significa também que pais, avós, as pessoas que nós convivemos, que eles nos ensinaram errado. Não, não é. Nós tivemos os melhores pais. Isso é um ponto que a gente precisa deixar claro. Mas, de alguma forma, nós realmente ouvimos alguns exemplos, nós ouvimos e vemos alguns exemplos que realmente fizeram com que nós formássemos a nossa programação, a nossa raiz. E naturalmente eu gerei um resultado, eu gerei um modelo financeiro que eu tenho hoje. Então, se eu ouvir que o dinheiro é sujo, naturalmente eu vou ter um pensamento. Então a programação gera um pensamento, eu vou ter um pensamento natural. Poxa, se eu não posso pegar no dinheiro, né? Naturalmente a sua ação, seu comportamento não vai ser para ganhar dinheiro ou para ser rico, porque a minha programação verbal realmente não era a favor de gerar um resultado voltado para a riqueza. Então aqui já ficou claro, pelo menos do meu ponto de vista, a minha interpretação, que é realmente o que o livro nos traz. Então por isso que eu digo que essa primeira parte é importante, para a gente ter o conhecimento de como é formado o modelo de dinheiro, o modelo de dinheiro, o modelo financeiro, por conta de crenças e regras, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente viu, das nossas referências. Diante de tudo isso, uma pergunta. A gente consegue, inclusive, mudar esse cenário? Né? Qual que é a ação prática que a gente pode fazer para realmente alterar isso? E aí o livro nos oferece uma oportunidade, que é o ciclo de mudança. São 4 elementos chaves que a gente consegue realmente fazer um exercício e realmente alterar isso. Então olha que interessante. São 4 elementos. O primeiro é a conscientização. Como assim a conscientização? O próprio nome diz, a gente ter a consciência e realmente a gente anotar quais palavras, quais frases que a gente sempre ouve, né, atualmente, né, como é o exemplo que eu dei. Poxa, para ser rico você tem que ser desonesto. Então, ou seja, eu tenho consciência daquilo que eu ouvia ou daquilo que eu vi. O segundo elemento é o entendimento. Como assim entendimento? Entender a minha situação, o modelo financeiro que eu tenho hoje. Poxa, se eu vivo na Pindaíba, poxa, eu já entendo, eu sei que o meu momento não é confortável. Eu não tenho bons resultados. Então eu já tenho a consciência do que eu ouvi e do que eu vi. Eu tenho entendimento. O terceiro é a dissociação. Ou seja, eu tenho o poder nas mãos, a escolha de desassociar realmente, de separar isso, de realmente eu tomar uma decisão e falar, não, peraí, se eu já sei que eu tenho algumas crenças que me levou a ter realmente as ações que eu tenho hoje, eu tenho entendimento disso, eu sei que realmente não foi culpa de ninguém, né? Realmente foi porque era para ser, mas eu consigo desassociar, eu consigo desmembrar, eu consigo separar, reeditar uma nova história. Olha que legal, então a gente tem 4 elementos fundamentais para a gente entrar nesse ciclo de mudança. E o quarto e último é recondicionar. Ou seja, eu consigo dar uma nova condição, um novo comportamento, uma nova ação para poder mudar isso. Qual que é esse recondicionamento? São os 17 segredos que o livro nos oferece. E aqui a gente começa então falando do primeiro arquivo de riqueza, que é o primeiro segredo da mente dos milionários. Bom, eu separei 7 arquivos, 7 segredos, até para não ficar muito extenso aqui também, que realmente com certeza os 7 são muito similares, né, e muito parecidos comigo, por isso que eu acabei separando eles. E o primeiro arquivo é: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então esse é o primeiro arquivo, o primeiro segredo. E aqui um parênteses interessante: mentalidade pobre não significa, e aqui o livro também, ele não está desmerecendo, não rebaixa ninguém. Realmente ele fala de mentalidade, ele não está falando de situação de dinheiro, né, de pobre de dinheiro, mas de mentalidade. Mas que com certeza a gente vendo esse conteúdo, vendo esse vídeo aqui, a gente vai conseguir ter uma outra clareza e realmente um comportamento diferente. Olha a frase interessante que o livro nos coloca para esse primeiro arquivo, para esse primeiro segredo. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Sempre se trata de você. Essa primeira aqui, o seu primeiro segredo realmente é você ter o controle da sua vida. Né? Deus no comando e você no controle. Você no controle do leme do barco da sua vida. Você realmente assumir as responsabilidades. Basicamente não se vitimize. Não se coloque como vítima. Realmente tome as ações, tome as rédeas realmente. O próximo segredo é o arquivo número 5, que ele diz assim: as pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. E aqui é você focar oportunidades. Eu lembro, com 18 anos numa empresa multinacional, sempre vi oportunidades de estudar, né, de preparar para poder ter promoções. Foi o que aconteceu. Mas ao contrário, eu podia muito bem ficar numa zona de conforto, né, não correr atrás, não conectar com pessoas, não estudar, não aprimorar e realmente olhar como obstáculo, olhar como vítima. Então realmente aqui é olhar a oportunidade.
né? Dá um exemplo aqui, claro, mas dá uma olhada nesse número aqui, nessa reportagem, sobre o e-commerce. Realmente, o período de pandemia foi um período bem conturbado, bem complicado, e aqui eu não estou dizendo na questão da parte ruim, triste da pandemia, mas como oportunidade que que o setor do e-commerce cresceu, que foi de 81%, né, de um período para o outro. Realmente foi uma oportunidade, né, que alguém encontrou, realmente foi algo que aconteceu naturalmente, né, das pessoas não saírem de casa, mas que gerou uma oportunidade mesmo na crise, mesmo, né, nos obstáculos que a gente poderia encontrar, que algumas pessoas poderiam encontrar. Então é só um número, né, um exemplo, que as oportunidades normalmente elas geram principalmente no momento de crise, no momento complicado. Aqui mais uma frase que o livro nos coloca: e se não der certo? Ou mais frequentemente, isso não vai dar certo. Essa é a mentalidade do pobre. A mentalidade do rico, a programação mental dele, vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Então aqui a gente já tem uma ação prática de trocar essa mentalidade e realmente declarar que realmente já deu certo. O próximo segredo é o arquivo de número 7, que é esse daqui. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Olha aqui uma frase do livro. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele, pois com um modelo para seguir fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. A mentalidade pobre. Muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar, criticar, além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. E aqui, com certeza, ele fala de ambiente. Ele fala de ambiente, para mim, acredito que seja um dos mais importantes, pois se você está naquele ambiente que te traz para baixo, que te leva para baixo, tem pessoas que falam coisas negativas, naturalmente o seu comportamento vai ser realmente de pessoas negativas, de mentalidade pobre, que não querem estudar, que não querem prosperar, que realmente não querem sair dessa mentalidade pobre para uma mentalidade rica. Então, qual que é a ação prática aqui? Observa, reflete as pessoas com quem você está andando, o ambiente que você está frequentando, que certamente você vai ter a própria resposta para poder realmente mudar a sua situação. O próximo segredo, que é o arquivo número 12, ele diz assim: as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Olha a frase aqui do livro. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Ou seja, as pessoas mesmo já colocam limites. E óbvio, naturalmente, pela ambiência, que a gente já falou que é o arquivo anterior, e com certeza pela programação que a gente comentou no começo. Então aqui realmente não há problema de você realmente transbordar ou ter abundância. Por quê? Isso não está ligado à sua generosidade, não está ligado à sua honestidade. Os valores são uma coisa e você vai manter os valores. Aqui, ó, vou colocar aqui uma informação. Olhando para os Estados Unidos, eu não achei uma notícia do Brasil, mas só para mostrar quantas fontes de renda um americano tem. E aqui diz que tem, pelo menos os milionários, tem no mínimo 7 fontes de rendas. Mas realmente aqui é só para ilustrar que não tem problema de ter 1, 2, 3 fontes de renda. Muito pelo contrário, quanto mais fontes de renda você tem, mais generoso você pode ter e mais transbordar na vida de outras pessoas também você pode ter. Então é um dado bem interessante, eu não tenho aqui do Brasil, mas sem dúvida nenhuma, realmente são inúmeras fontes que os milionários e os bilionários têm. Próximo segredo é o arquivo de número 14, que ele diz assim: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Olha a frase que o livro nos ensina. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Olha interessante aqui também esse número que eu estou trazendo para vocês. Ele diz que pouco mais de 35% dos brasileiros, aqui ainda o salário mínimo era de 1.212, não está atualizado, mas realmente ele só nos dá um retrato. Tinham esse percentual de brasileiros, eles tinham até um salário mínimo. E depois, com 31,56%, entre 1 e 2 salários mínimos. Aí isso aqui é a quantidade de habitantes brasileiros. Por que eu trago isso? Né? Quase 70% dos brasileiros, então, com 1 ou até 2 salários mínimos. Claro, ao mesmo tempo, para nos provocar realmente a gente, né, assistindo conteúdo como esse e vários outros muito bons que nós vemos na internet, para realmente sempre nos desafiar e realmente ter mais de 1, 2, 3, assim como as 7 fontes de renda, não só para realmente nos trazer uma segurança financeira melhor, mas como eu falei também, para você aumentar ainda mais a sua generosidade e o seu transbordo na vida de outras pessoas. Mas aqui realmente mostra que, mesmo, né, com esse percentual, a gente ainda tem que nos direcionar para poder administrar melhor as nossas finanças, né? Mais do que nunca. Né? Eu sei que às vezes pode não ser fácil, mas realmente você ter um plano financeiro, né? Ter um controle financeiro, inclusive, vai nos ajudar quanto a isso. Inclusive, vou deixar aqui no card do vídeo o vídeo do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que também está aqui nesse canal para você acessar, mas não pula esse vídeo, assista até o final, depois você assiste esse vídeo. Também vai dar uma clareza, vai nos ajudar muito quanto a isso.
O próximo segredo da mente milionária é o arquivo de número 15. Ele diz assim: as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para eles. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. E uma frase aqui que o livro nos deixa: a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. E aqui é a definição de liberdade financeira para o autor, que ele diz assim: é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Olha que interessante. Então é o dinheiro trabalhar para mim e não eu trabalhar pelo dinheiro. Isso aqui está muito parecido comigo, pois há mais ou menos uns 5 anos atrás eu e minha esposa começou a investir também, até por conta de ambiente, por conta do meu irmão e da minha cunhada, que nos ajudaram e realmente nos apoiaram quanto a isso e nos abriu realmente um leque para entrar nesse mundo. Então já são alguns arquivos, por isso que eu digo que ele é muito parecido comigo. E realmente, você investir a longo prazo, realmente ele vai realmente te dar realmente retornos, né? As empresas vão dividir os lucros também. Então realmente não é um ganha-ganha. Mas realmente é o dinheiro trabalhar por você. Como assim? Dá um exemplo mais claro. A gente conhece, com certeza, algumas pessoas que às vezes acaba tendo casas de aluguel, por exemplo, e o dinheiro do aluguel, realmente ele vai entrando para aquela pessoa sem ela ter que trabalhar. Ah, mas eu não tive que trabalhar para poder ganhar dinheiro, né, e construir uma casa, ou tive que trabalhar para poder pegar esse dinheiro e investir esse dinheiro para ele me retornar depois? Sim, teve realmente o suor, teve o trabalho. Só que esse dinheiro que está vindo, realmente você não está agindo para ele. Olha só esse número aqui. 2% dos brasileiros, olhando para os habitantes brasileiros, investem na Bolsa de Valores, na B3 no Brasil. Então 2% é muito, é pouco. Né? Realmente o Brasil, naturalmente, ele tem uma característica muito baixa de pessoas que investem, mas até por conta disso, né, da programação que a gente falou, da raiz, né, de você não estar num ambiente realmente que vai te direcionar para isso. Dá uma olhada aqui, comparando com os Estados Unidos ele tem 57%. 57% da população dos Estados Unidos investe lá na Bolsa, investe em ações. E num investimento de uma forma geral. Então, ou seja, com 190 milhões de pessoas que investem, comparando aqui com os Estados Unidos, mas aqui eu até trouxe a imagem, ele tem outros países, Reino Unido, China, Índia. Então é só para compartilhar as informações com vocês, né? 5 milhões de pessoas que investem aí no Brasil, isso ele pode ser maior e tende a ser maior, né? Realmente a gente vê no conteúdo como esse, a gente pode também realmente se interessar por isso. Então aqui esse arquivo, o que o milionário faz? Imagina aí o conceito, a analogia que eu fiz da macieira. Então, ele pega uma semente lá, planta, vai dar aí várias maçãs, inclusive está um número aqui que eu puxei, né, de 0 a 800 ou até mais maçãs, ele gera um pé. Então o milionário ele pega uma semente, coloca um pezinho, dá lá 800 maçãs. Outra semente, mais 800 maçãs. Então você imagina quantas sementes, né, o milionário ele tem essa inteligência, essa sabedoria de colocar várias sementes e todas elas, realmente elas vão trabalhar por ele, vão dar várias maçãs, depois ele vai colhendo realmente todas elas. Então, só aproveitando o gancho, né, que essa é a mente milionária. Enquanto a mentalidade pobre muitas vezes até pode colocar uma sementinha, vai dar uma macieira, e ela vai se contentar com aquela macieira. Mas o milionário não, ele quer muito mais sementes, para realmente dar muito mais maçãs para ele. O último segredo da mente milionária que eu selecionei, que é o arquivo de número 17. Olha só o que ele fala. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Interessante esse arquivo. Olha a frase aqui. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Olha só a mentalidade rica. Conhecimento é poder e poder é capacidade de agir. Não sei se você conhece alguém que muitas vezes fala, não, eu já sei tudo, não preciso mais aprimorar, não preciso mais estudar. Então, às vezes, falta realmente essa humildade, sendo que o cara de mentalidade rica, ele tem de sobra. Realmente, ele sabe que ele sempre tem que estar atualizado, sempre tem que aprimorar, aperfeiçoar, estudar. E é assim que ele vai seguindo a jornada de progresso, a jornada de sucesso dele, não tem outro jeito. Falando, inclusive, de conhecimento, né, em média, o brasileiro, ele lê de 2 a 3 livros no ano. Dá uma olhada nesse número aqui, que eu puxei, que ele mostra, em média, quantos livros no ano, milionários, CEOs, eles acabam lendo por ano. São 60 livros por ano. Quantas palavras, quantas páginas esses caras leem? Então, realmente é muito conhecimento. A gente fala só de livro, fora outras formas, treinamentos online, né, capacitações em geral, que realmente a pessoa de mentalidade rica, ela acaba colocando e introduzindo na vida dela. Realmente aqui é interessante, inclusive aqui, né, um exemplo de fazer esse canal no YouTube também é nesse sentido. Por que não compartilhar? E como eu disse, sempre tem alguma palavra, alguma frase que acaba conectando realmente com a vida da pessoa e realmente com a jornada dela. Espero também que vocês tenham também adquirido algum conhecimento com esse vídeo, com esses arquivos de riqueza. A primeira parte, como a gente falou, né, do modelo de riqueza, acredito que fica claro, porque a gente acaba entendendo, né, que a raiz é a que gera o fruto, ou seja, a minha programação é o que gera o resultado, que gera meu modelo financeiro. Mas só para modelo financeiro não,
a gente olha para tudo. Então, a minha programação, realmente, ela é a que vai ditar o ritmo, né, como a gente percebeu, que é o que vai ditar o ritmo do meu comportamento, que naturalmente ela vai gerar ação. Então aqui, eu também espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou também, deixa aquele like, né, para o YouTube entender, poder distribuir também para mais pessoas. Se gostou, compartilha com os demais. E aí no livro ele até coloca, e agora, o que eu faço? E aí a dica realmente é, pegue alguns arquivos de riqueza, né, pegue alguns ensinamentos do livro, coloque em prática. Então dê uma olhada, reflita a questão do ambiente que você está, acredito que é um dos mais fundamentais, pois quando você se coloca num ambiente onde você vai se direcionar, né, realmente vai estudar, vai aprimorar, vai realmente começar, né, ter a sua mudança de vida, realmente faz todo sentido. Conteúdos que a gente tem gratuitamente no próprio YouTube, em outros sites também, realmente que nos dá muita clareza de como investir, cuidar melhor das nossas finanças, cuidar melhor, né, realmente do nosso dinheiro. Então a ação que fica após uma leitura dessa é essa. Quais arquivos que eu posso pegar e realmente trazer e somar para a minha vida e colocar em prática? Beleza? Então, espero que tenham gostado. Finaliza aqui o conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo. Abra o seu livro.